E aí, turma, chegando com mais uma videoaula. Hoje vamos resolver aqui 3 questões de física. São questões elementares, simples, ok? Lá no Google Sala de Aula, nós vamos colocar outras questões, nós vamos estar resolvendo, discutindo, vocês vão estar também recebendo algumas questões e nós vamos estar tendo aquele feedback no ambiente virtual. Aqui é só para a gente ter uma pequena noção de como a gente vai resolver as questões lá no ambiente virtual, que é o Google Sala de Aula, ok? Vamos às questões. Um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido a uma ação de uma força de 60 newtons. Qual a aceleração adquirida pelo corpo? Então observemos o seguinte, nós temos aí um corpo que vai ser empreendida uma força de 60 newtons, a massa dele é de 4 kg, então nós vamos encontrar agora a aceleração. Se você observar direitinho, lembra aí da aula passada, nós trabalhamos as 3 leis de Newton, que é a inércia, dinâmica e ação e reação. Na segunda lei, nós tivemos exatamente essa questão da dinâmica, que vai ser o seguinte, força é igual a massa vezes a aceleração. Então, substituindo aí os valores, nós vamos ter o seguinte. Eu tenho aqui a força que é de 60, que é igual a massa que é de 4 vezes A. Por quê? Vezes A, porque eu não tenho a aceleração. Eu vou encontrar, então eu vou repetir aí a letra A. Seguindo, vamos seguir aqui a seta, vamos encontrar que 60 é igual a 4A, ok? Multiplicamos aqui 4 vezes A, 4A. Lembrando que eu estou fazendo aqui passo a passo para que você entenda realmente, mas logicamente que no decorrer do processo você pode estar reduzindo aí esse caminho, diminuindo o caminho para que você chegue ao resultado bem mais rápido, tá bom? Então nós temos aqui, trazendo essa incógnita aqui, o valor que tem incógnita para o primeiro termo, nós vamos ter 4A, que é igual a 60. Bom, deveríamos ter menos 4A e menos 60. Já que nós tiramos aqui o primeiro termo, o número que está no segundo termo, que é incógnita, veio para o primeiro, e o que está no primeiro vai para o segundo. E toda vez que isso acontece, inverte o sinal. Então, toda vez que a incógnita for negativa, como é o nosso caso aqui, menos 4A, nós vamos multiplicar por menos 1, para que ela fique positiva, já que não existe letra negativa, né? No nosso alfabeto nós não vamos encontrar menos A, menos B, menos C, não é verdade? Então, sempre que a incógnita for negativa, nós vamos ter que multiplicar por menos 1 para que ela fique positiva. E ao multiplicar aqui por menos 1, o que era menos 60 fica 60, e o que era também menos 4A também fica 4A, então fica tudo positivo. Aplicando aqui a questão para encontrarmos a aceleração, vamos dizer que A é igual a 60 dividido por 4, que A é igual, se dividirmos 60 por 4, vamos encontrar exatamente 15, que é o valor da aceleração. Agora, 15 o quê? 15 metros por segundo ao quadrado. No nosso caso aqui, nós temos 15 metros por segundo ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque 15 metros por segundo a cada segundo. Então, se é a cada segundo, teria que ter 2 vezes. Aí se coloca os segundos ao quadrado. Tá bom? Então, a primeira questão, o corpo vai adquirir uma aceleração de 15 metros por segundo ao quadrado. Na questão número 2, temos o seguinte. Uma pessoa na Terra possui massa de 80 kg. Qual seu peso na superfície da Terra e na Lua? Então, nós temos aqui 2 questões. Nós temos aqui na Terra, que a aceleração vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado, e na Lua vai ser de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lembrar um pouquinho da aula passada. Na aula passada
nós trabalhamos exatamente com essa questão aqui, que ele está pedindo que calculemos o quê? Qual o seu peso? E nós vimos que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Lembrando que quando a gente vai à balança, nós temos lá o quê? Nós temos a massa, por isso que é dada em quilograma. Não é o nosso peso. Se eu fosse pesar, se eu quisesse o meu peso, eu teria que pegar a minha massa e multiplicar pela aceleração da gravidade, que aqui na Terra é de 9,8, que se aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado, que é o que nós vamos observar aqui na questão, tá certo? Então, para eu ter o meu peso, eu tenho que multiplicar pela gravidade. Mas quando eu vou à balança, eu não tenho o meu peso. Quando eu vou à balança, eu tenho a minha massa. Tanto é que é dada em quilogramas, tá bom? Então, vamos imaginar aqui primeiro na Terra. Peso é igual a massa vezes gravidade, né? O peso vai ser, vamos imaginar aqui, se um corpo possui 80 quilogramas, é a sua massa, 80 vezes aqui na Terra, que é 10, então esse peso aqui na Terra vai ser exatamente de 80 vezes 10, que vai ser o peso de 800 newtons. Observe que quando a gente sai de massa para peso, a unidade também muda. Massa, quilogramas. Peso, newtons. Tá bom? E no nosso caso aqui, tem uma pessoa que tem 80 quilogramas aqui na Terra, né? Ela vai ter exatamente um peso de 800 newtons. Tá bom? Já, se a gente for pegar essa mesma questão e levarmos para a Lua, então o que é que nós vamos encontrar? Peso é igual a massa vezes também a gravidade. A mesma coisa, só que vai mudar o seguinte. A massa continua a mesma, que é 80, só que a gravidade aí agora já vai mudar. Então nós já vamos ter um outro valor. Por exemplo, então uma coisa que você tem que observar é o seguinte. A massa, ela não muda, não importa se você está aqui na Terra, onde a gravidade é 10, você vai na Lua, onde a gravidade é aproximadamente 1,6, ou em Marte, que é aproximadamente 3,7, então não interessa, a massa ela nunca muda, sempre é a mesma. O que vai mudar é exatamente o peso, que é o que nós estamos vendo aqui agora. Então observe que a massa está sendo considerada aqui a mesma. Então, na Terra, ele teve aqui um peso de 800 newtons. Vamos ver agora, na Lua, quanto é que ele vai ter. Aí, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter que multiplicar 1,6 vezes 80. Tá certo? 1,6 vezes 80. Lembrando que zero não se multiplica. Quando vem os zeros, você bota logo no resultado. Pode vir 1, 2, 3, 4. Você bota logo os zeros no resultado. Tá bom? Porque você já não corre o risco de errar. Então, 6 vezes 8 vai ser exatamente 48, vão 4, e 8 vezes 1, 8, com 4, 12. Então, observemos aí como tem uma casa após a vírgula, o resultado também vai ter uma casa. Então, a gente observa que na Lua, ó, a pessoa vai ter exatamente 128 newtons. Olha, que vai acontecer, o peso dele é de 128 newtons. Então, se você observar, a gente chega exatamente à conclusão de que o peso depende da gravidade, tá certo? Logicamente que vai depender da massa, lógico, mas se a massa é a mesma, quem vai fazer a diferença é a gravidade. Então, a gente pode observar aqui, na Terra, onde a gravidade é 10, o peso é de 800, porque 80 vezes 10 vai dar exatamente 800. Já na Lua, onde a gravidade é menor, a gente vai observar 80 vezes 1,6, que vai dar exatamente 128 newtons. Tá certo? E a última questão, também é uma questão bem legal, que a gente pode estar raciocinando, que diz o seguinte, ó, suponha que sobre uma mesa haja um livro. Qual será a força que a mesa exerce sobre o livro, sabendo que a força com que a Terra o atrai
é de 10 newtons. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui uma mesa, né? A gente pode observar aqui uma mesa, um exemplo aqui bem simples, e sobre essa mesa eu tenho um livro, né? Então, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? A questão já está me dizendo o seguinte, que esse livro ele é atraído com a força de 10 newtons, só que essa força ela é atraída para baixo, ok? Por quê? Porque a força peso ela vai ser sempre para baixo. Bom, mas se está tendo aí a força peso, que é de 10 newtons, automaticamente a mesa ela vai ter que oferecer uma força no sentido contrário. Essa força no sentido contrário, como nós já vimos também na aula passada, ela é chamada de normal. Só que a mesma, a normal, ela vai ter a mesma intensidade que o peso. Então, se o peso está para baixo, a normal está para cima. Como a intensidade é a mesma, né? Por exemplo, no caso aí, a força peso foi de 10 newtons. A mesa ofereceu também 10 newtons, em sentido contrário. Então ela vai ter um sinal contrário também. Então se eu tenho 10 mais e 10 menos, ela se anula. Não é isso? As forças elas se anulam. Agora, se eu estou dizendo que a normal ela vai ter a mesma intensidade que a força peso ou que o peso, se o peso é para baixo e ela está oferecendo para cima, então a mesa também está oferecendo a força sobre o livro. Se a normal é igual ao peso, qual será então a força que a mesa está oferecendo sobre o livro? Isso mesmo, 10 newtons, a mesma coisa. Por quê? Uma está para baixo e a outra está para cima com a mesma intensidade. Então, se aumentar o peso, a normal também aumenta. Por exemplo, se o peso fosse de 20, a normal também seria de 20. Seria a força que a mesa está oferecendo também sobre o livro. Tá certo, galera? Até a próxima e a gente se vê aí no Google Sala de Aula no ambiente virtual. Valeu!